hoje a importância porque Deus se importa que nós precisamos crescer. Vamos pensar agora numa criança de 3 anos de idade, falando assim para o pai dele: tudo que meu pai faz, eu também posso fazer. Será que uma criança de 3 anos pode fazer tudo que o pai dele faz? Com certeza que não. Por quê? Porque uma criança, ela não tem ainda maturidade, ela não tem ainda muito discernimento das coisas. E quando nós nos tornamos cristãos, somos como uma criança. A Bíblia fala sobre bebês na fé, que devemos ser como criancinhas, desejando o leite espiritual. Então Deus sim se importa com o nosso crescimento. A primeira pergunta que eu quero fazer hoje à noite para nós aqui é: o que Pedro queria dizer? Que para crescermos espiritualmente precisamos ter um conhecimento pleno de Deus. Ele fala aqui no versículo 3: seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou. Então o que Pedro queria dizer sobre isso? O que é algo pleno? Segundo o dicionário, plenitude tem a ver com completo, algo completo, algo cheio. Então, o chamado aqui, a primeira coisa que Deus coloca para cada um de nós essa noite, se quisermos crescer espiritualmente, nós precisamos conhecer a Deus. Jesus, na oração dele, em João 17, versículo 3, ele fala que a vida eterna consiste no conhecimento de Deus e no conhecimento de seu Filho Jesus Cristo. Então esse é o primeiro passo, e eu acredito que seja o passo mais importante para crescermos espiritualmente. Nós precisamos conhecer a Deus. Mas conhecer de que forma é isso? Lendo a palavra de Deus, conhecendo a mente de Deus, conhecendo a vontade de Deus. Ver com o que ele pensa. E Deus deu a cada um, segundo Pedro aqui, seu divino poder. Isso nos torna indesculpáveis, porque o poder de Deus foi dado a cada um dos seus filhos. Então, no dia do seu batismo, no dia que você fez sua confissão diante das testemunhas, que Jesus Cristo era o seu Senhor, e você foi batizado, você foi perdoado de todos os seus pecados, você recebeu o poder do Espírito Santo. Então, irmãos, se Deus nos deu esse poder para que possamos crescer na fé, crescer espiritualmente, ele não vem de graça, há um preço para buscá-lo. Então eu e você vai precisar decidir buscar em Deus esse poder, em oração, na palavra dele,
no convívio com os cristãos, quanto mais nos enchermos desse poder, mais semelhantes com Jesus iremos ser. No versículo 4, Pedro fala uma outra característica que nós precisamos nos atentar se quisermos crescer espiritualmente. Ele fala assim, ó: dessa maneira ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Então a primeira coisa que nós recebemos de Deus foi o poder, seu divino poder, um poder do alto. Esse poder a gente não compra, esse poder a gente não adquire pela nossa própria força. Esse poder é Deus que doa para nós. Mas Ele promete também algo aqui fantástico: preciosas promessas. E eu queria perguntar para cada um de nós aqui, quais são as preciosas promessas de Deus para nós aqui? E aí, Giovanni, qual é a promessa de Deus para nossas vidas hoje e no futuro? A promessa de Deus para nossas vidas é que a gente seja parecido com seu Filho, né? Jesus Cristo, e glorifique o nome de Deus aqui nessa terra. Lorival, e aí, Lorival? Que promessa é essa que Deus tem feito para nós, para hoje e para o nosso futuro? Bom, eu acredito que, como o Gilmar falou, né? Deus quer de cada um de nós é que cada dia, como foi lido aí, é que cada dia a gente possa se aproximar dele, né? Cada dia a gente possa buscar, conhecer a vontade de Deus, né? Eu acho que Deus está sempre disposto a mostrar a cada um de nós o caminho que devemos traçar, né? Cabe a cada um de nós buscar, né? Eu acho que esse é o caminho que devemos a cada dia buscar. Obrigado, Gilvan e Lorival. E pensando em promessas, né, para a nossa vida hoje, olha só quão privilegiado nós somos. Olha, hoje nós temos a Bíblia. Quando Pedro escreveu, ele não tinha a Bíblia. Eles usavam, alguns poucos tinham acesso ao Antigo Testamento. Então hoje nós temos a Bíblia em vários idiomas, em várias traduções. Hoje nós temos o Espírito Santo de Deus. Você sabia que muitas pessoas nem sabem o que é o Espírito Santo? Muitas pessoas nem sabem que existe o Espírito Santo. Muitas pessoas nem sabem como ele age, como ele atua na vida e também no mundo. Hoje nós temos o Espírito Santo, uma promessa de Deus que foi feita lá no livro de Joel, no capítulo 2. E Pedro cita essa escritura em Atos, capítulo 2 também. E o que ele fala? Que os velhos iriam sonhar e os jovens teriam visões. Olha que fantástico isso. Então, Lorival, eu e você temos uma promessa, que iríamos sonhar. E o Yuri, que é aqui mais jovem, vai ser um homem cheio de visão. E todos nós, né? E é interessante
pensar nas promessas de Deus. E aí nós temos a promessa de uma vida satisfeita. Nós temos a promessa de ter alegria verdadeira. Nós temos a promessa de ter um sentido verdadeiro para viver, porque muitas pessoas hoje acham que a vida não tem sentido. Por isso que muitos tomam a decisão de tirar a sua própria vida, porque acreditam que a vida não tem sentido nenhum. Se você fosse perguntar para Paulo, qual é o sentido da sua vida? Qual é o propósito da sua vida? Isso fica bem claro nas Escrituras. Conhecer a Cristo e participar da sua ressurreição, mas também dos seus sofrimentos. Então Deus tem nos dado a promessa, ainda a maior promessa da vida cristã, que é a eternidade, a vida eterna. Mas para conquistarmos essa preciosa promessa, nós vamos precisar perseverar. No versículo 5, se nós quisermos crescer espiritualmente, porque Deus deseja que seus filhos cresçam, precisamos, como ele fala aqui no versículo 5, por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude. A virtude, o conhecimento. Essa palavra empenho, empenhe-se. Eu fui ler o significado dela no dicionário. Essa palavra significa aplicação em algo, dedicação, concentração. Se nós quisermos realmente, eu sei que você que está me vendo agora aí na sua casa, você deseja crescer, porque essa é a vontade de Deus para a sua vida, você e eu precisaremos nos empenhar, nos dedicar, nos aplicar. E ele fala da palavra virtude também, que significa conformidade com o bem, com a moral e com a dignidade. E é interessante, porque aí depois dessas duas palavrinhas, empenhe-se e virtude, Pedro começa a falar de algumas características de uma pessoa que está crescendo espiritualmente. Ele fala aqui no versículo 6 de conhecimento, domínio próprio, do domínio próprio a perseverança, a piedade. Então, ele fala de algumas características de alguém que está crescendo espiritualmente. Essa pessoa vai crescer em perseverança, ela não vai desistir da vida cristã, ela não vai desistir de Cristo. Olha que fantástico isso. E perseverança, o significado dessa palavra é qualidade de quem não desiste com facilidade, pessoa persistente. Eu fiquei pensando sobre minha vida, né? Quais coisas que eu tenho desistido com facilidade? No que eu preciso ser mais persistente? Talvez você precisa persistir pela sua esposa, que não é uma cristã, pelo seu marido, que não é um cristão, pelo seu filho, sua filha, pelo seu pai, sua mãe, um amigo seu de trabalho, uma amiga sua de bairro, da faculdade, da escola.
Talvez você vai ter que persistir para casar, para namorar. Nós não podemos desistir. Se nós queremos crescer espiritualmente. Olha, alguns de vocês já me conhecem, tenho 30 anos nessa igreja. Como cristão. Tem sido anos bem desafiantes, mas tem sido anos bem emocionantes. Eu confio, eu acredito que se eu cheguei até aqui hoje, onde eu cheguei, e eu sei que isso também talvez você reconheça, primeiro você foi alvo do amor de Deus, mas também você foi alvo do amor dos cristãos. Então, se nós quisermos realmente, irmãos, crescer, precisamos perseverar. No versículo 7, ele fala de outras características: piedade, fraternidade, e a fraternidade, o amor. O que é uma pessoa piedosa? É o oposto de uma pessoa impiedosa. A pessoa piedosa é aquela que se coloca no lugar do outro. Como Jesus se colocou lá no lugar das irmãs de Lázaro quando ele morreu. E Jesus chorou depois com todo aquele povo, os amigos que estavam ali, quando Jesus o ressuscitou. Você e eu somos chamados a sermos piedosos. Irmãos e amigos, essa característica tem que crescer na nossa vida. Não podemos ser cristãos que perde o domínio, que fica indiferente ao sofrimento alheio, que não se preocupa com os que estão sofrendo. No versículo 8 ele fala: porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Nosso crescimento espiritual está associado com essas qualidades que Pedro aqui está descrevendo e que eu estou descrevendo para vocês. E elas precisam que, segundo a Bíblia, elas precisam existir em nossas vidas. E elas também precisam estar crescendo em nossas vidas. Eu fiquei pensando, por que é tão importante para Deus que cresçamos espiritualmente, como filhos dele? Por que Deus considera nosso crescimento tão importante? A resposta Pedro dá para nós, porque se nós não estivermos crescendo nessas qualidades que ele está aqui descrevendo, corremos o risco de se tornar um cristão inoperante, um cristão improdutivo. E nós podemos comparar o que seria alguém improdutivo, alguém que é inoperante. Jesus dá vários exemplos no Evangelho, quando ele fala da parábola do semeador, da semente que cai no terreno, que não dá fruto, que não frutifica. Ele também usa o exemplo
da árvore e seus frutos. Ele usa o exemplo da videira, os ramos da videira. Se os ramos não estiverem ligados à videira, esses ramos serão cortados, porque eles vão secar. Ele fala do exemplo da figueira, que ele procurou um figo numa figueira e a figueira não tinha figo. Aí ele teve que secar aquelas figueiras. Então, a importância e a seriedade que Pedro tinha com o crescimento dele. Olha, vamos pensar na vida do próprio Pedro. Pedro, no início lá do ministério de Jesus, ele era... A gente percebe que ele era muito impulsivo. Ele era meio ignorante, parece. Ele era tipo um guerreiro, tanto que quando é preso, ele pega e corta a orelha. Eu fiquei... Eu estava com uma espada na cintura e ele pega uma espada e corta a orelha de um homem. Que era permitido levar uma arma. Era muito comum levar um facão, sei lá, uma espada. Mas esse Pedro, devido ao tempo que ele foi passando com Jesus, os anos foram passando, a gente percebe a humildade desse homem crescendo, a gente percebe ele sendo mais semelhante com Jesus. Tanto que depois ele morre crucificado. Então, irmãos, no versículo 9, a Bíblia diz assim: todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se dos seus antigos pecados. Isso aqui me assustou. Porque se Deus cresça e eu não enxergo isso, eu não me importo com isso, eu não dou a mínima se eu estou crescendo ou não. Segundo é cega. Cega espiritualmente. O que a cegueira espiritual provoca? O afastamento de Deus. O que a cegueira espiritual provoca? O engano. E nós precisamos pensar, como cristãos, depois de toda essa pandemia que nós estamos passando, quais são as áreas na sua vida que você está crescendo? Você está crescendo no seu relacionamento com Deus? Você está crescendo no seu amor para com os irmãos? Você está crescendo no seu amor pela palavra de Deus? Eu fiquei pensando nessas coisas. E no versículo 10, a gente está terminando. Portanto, irmãos, olha a palavra, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Incrível, não? O que significa a palavra consolidar? Tornar a ficar firme. E ele deu pessoas, os cristãos, que crescer nessas qualidades, que buscam o crescimento espiritual, jamais irão abandonar a fé, jamais irão abandonar a Jesus, porque ele vai ter certeza que aquilo é o melhor para a vida dele. E eu quero encorajar cada um de nós para crescer espiritualmente. Nós temos muitos planos como setor, como igreja,
No mês de outubro nós voltaremos a ter aí o culto presencial. Nós avisaremos para vocês a data que nós iremos começar a se reunir como igreja. Eu sei que alguns estão fracos. Talvez você não esteja tão animado ou animada hoje. Talvez você esteja egoísta. Eu sei, eu tenho passado por essas coisas. Você está reclamando de tudo, da vida, de Deus, do governo. Mas não adianta, Deus quer que eu e você cresça em qualquer circunstância. E Deus tem feito a parte dele, Deus tem dado tudo o que nós precisamos. Olha, não tem faltado nada para nós durante essa pandemia. Deus tem cuidado da gente. E eu queria concluir aqui no versículo 11, ele fala: e assim, depois de vocês terem essas qualidades todas, vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos, se nós estivermos crescendo em perseverança, em piedade, em amor, em fraternidade, em humildade, se essas qualidades estiverem crescendo em nossas vidas, segundo Pedro, estaremos ricos espiritualmente. O próprio Jesus falou lá nos evangelhos que nós não devemos acumular tesouros na terra, mas acumular tesouros no céu. É o que Pedro está falando. Olha, um homem e uma mulher de Deus acumula tesouros no céu. O Paulo fala em Colossenses 3, 1 e 2 sobre a gente direcionar nossos pensamentos para coisas do alto e não para as coisas da terra. Talvez hoje a gente esteja tão preocupado com as coisas da terra, com a política, com várias outras coisas que tem ocupado a imprensa, que tem sido falado dia após dia. Mas será que estamos preocupados também de acumular tesouros no céu? E ele fala que cada um de nós vai entrar no reino. Olha, isso me animou bastante. Que Deus vai terminar a obra na nossa vida. A pergunta que eu quero deixar para nós hoje à noite é: você tem certeza que você vai entrar no reino? Se você for chamado hoje, que a gente não sabe o dia que a gente vai morrer. Temos a certeza da nossa salvação? Então eu queria encorajar cada um de nós a pensar que Deus deseja que a gente cresça. Deus quer que os filhos dele cresçam. Eu, como pai, eu quero que minha filha cresça. Eu, como pai, quero que minha filha ame a Deus. Que ela tome as melhores decisões na vida dela. Que ela escolha os melhores caminhos. Por quê? Porque eu sou um pai imperfeito. Mas Deus é o pai perfeito. E é isso que Ele quer dos filhos dele. Então eu queria terminar e concluir essa noite para que possamos pensar nessas qualidades. Ah, mas Edson, eu não tenho crescido em tantas qualidades assim. Bom, pegue pelo menos uma. Se você puder, mais de uma. Eu vou crescer
vou buscar em oração, crescer na profundidade. E é isso que eu queria passar para vocês essa noite, porque Deus vai terminar a obra, queira ou não, na nossa vida. Existe um reino que é de Deus e é eterno. E Ele nos chamou para que pudéssemos entrar nesse reino, participar desse reino, celebrar esse reino. Porque Ele é do céu, não é da terra. Oremos. Pai, muito obrigado, porque o Senhor é um Deus que deseja que cada um de nós cresça. O Senhor quer que a gente cresça em amor, em piedade, em humildade, em profundidade, em perseverança. O Senhor quer que a gente cresça em nossa comunhão contigo, que possamos te conhecer plenamente, como é colocado aqui na sua palavra. Seu divino poder tem nos dado tudo o que nós precisamos. Não deixa que as desculpas ocupem o lugar no nosso coração, mas transforma cada um de nós por meio da ação do Espírito, por meio da sua palavra, por meio da comunhão com os santos. Amém. Que essas qualidades possam crescer na vida de cada um de nós e que o Senhor nos perdoe se estamos sendo inoperantes e improdutivos. Afasta de nós o orgulho, a vaidade, a presunção e nos torna semelhantes a Jesus em humildade, em amor, em intensidade, em paciência também, em piedade, para que possamos ser como Ele. Amém. E ter a vida que Ele teve. Te oramos e agradecemos em nome dEle. Amém. Amém. Boa noite aí a vocês aí em casa, obrigado pela atenção. Desculpa aí mais uma vez, porque a gente programou algo e de repente não deu certo, mas Deus está no controle. Na próxima vez nós iremos melhorar e vamos ter outros encontros iguais a esse a partir das próximas semanas aí. Uma boa noite a todos. Fique com Deus. E agora a gente vai ter aí o louvor e depois o chat, né? Para a gente conversar, quem quiser aí participar. Deixa aberto. Tá aberto. Então obrigado e boa noite a todos. Alê, você avisa que o chat está aberto. Tá bom. Boa noite. Vamos lá, gente. Quanto tempo a gente levou 44 minutos. Pessoal, a gente também está ouvindo tudo. A gente está ouvindo dois hoje. É a placa. Vamos lá. Qual que seria? O que foi? Era a placa de vídeo. Eu troquei, quando eu troquei rodou. Olha só, você vê, cara, que coisa. Amém! Só lembrando a vocês que nós estamos também aí no YouTube, tá bom? A gente, glória a Deus, a gente conseguiu resolver ali. Então, nós estamos aí também no YouTube. E vamos cantar a canção número 54, Cantai ao Deus Eterno. Cantai ao Deus eterno, único Deus do céu, da terra e mar. Foi Ele quem nos fez e sabe muito bem o nosso caminhar. Nos dá valor
2022. Amém. Eu espero que você esteja animado na sua casa, irmão, porque nós aqui estamos buscando levar essa animação para vocês com grande alegria. E que Deus possa nos conduzir nesse caminho. Tem sido difícil, mas a batalha ainda continua. Vamos juntos? Assim, ó. Vamos todo mundo assim, ó. Vá. Tanto coisa em alta voz, tanto para a multidão. Sua palavra é sua paz, sobre Cristo e seu perdão. Cante sobre sua cruz, e se